Oi, meu nome é Padre Mike Schmitz e você está ouvindo o podcast A Bíblia em um Ano, onde encontramos a voz de Deus e vivemos a vida através das Escrituras. O podcast original The Bible in Air foi produzido pela Ascension e essa é a versão brasileira, traduzida pelo Heitor e dublada pelo Leandro. Usando a linha do tempo da Bíblia Grande Aventura, vamos ler de Gênesis até Apocalipse, descobrindo como se desenrola a história da salvação e como nos encaixamos nessa história hoje. É o dia 229, vamos ler Jeremias, capítulo 6, continuando aqui pelo começo do livro do profeta Jeremias. Também vamos ler Ezequiel, capítulos 34 e 35, que vão falar sobre os falsos pastores e também sobre a profecia contra o Monte Seir. Pô, muito bom, muito bom. Louvado seja nosso Senhor por esses capítulos. Hoje também vamos ler Provérbios, capítulo 14, versículos de 25 a 28. Como sempre, a Bíblia que eu uso todos os dias é a Bíblia da Grande Aventura, da Ascension em inglês. Você pode acompanhar usando qualquer Bíblia que você preferir, porém recomendamos a Bíblia do Peregrino. Se você quiser saber quais serão os próximos capítulos ou marcar o quanto você já leu, baixe o nosso plano de leitura de graça no link na descrição do vídeo. E você pode se inscrever no canal e ativar o sininho para receber uma notificação sempre que sair um episódio novo. Eu imagino que a essa altura você já até acostumou, já faz parte da sua rotina ouvir o podcast todo dia. E que bênção que isso é. Como eu disse, é o dia 229, vamos ler Jeremias capítulo 6, Ezequiel 34 e 35 e Provérbios 14, versículos de 25 a 28. O livro do profeta Jeremias, capítulo 6. Proclamai a guerra santa. Fugi de Jerusalém, benjaminitas. Tocai a trombeta em Técoa. Fazei sinais em Bet-Acarém. Desponta no norte a desgraça, uma ruína gigante. Sião me parece uma chácara de recreio, onde entram pastores e rebanhos, plantam em círculo as tendas e apacentam cada um por seu lado. Declarai-lhe a guerra santa. Vamos ao ataque ao meio-dia. Ai, o dia se acaba, e se alongam as sombras da tarde. Vamos ao ataque de noite para destruir seus palácios, pois assim diz o Senhor dos Exércitos. Cortai árvores, construí um aterro contra Jerusalém. É uma cidade condenada em que domina a opressão. Como a água brota do poço, dela brota a maldade. Violências e atropelos nela se escutam. Sempre tenho diante de mim golpes e feridas. Corrige-te, Jerusalém, se não queres que me farte de ti e te transforme em desolação, em terra desabitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: rebusca o resto de Israel, como cachos numa vinha. Passa a mão pelos ramos, como um vindimador. A quem conjurar para que me escute? Tem ouvidos incircuncisos, incapazes de atender. Caçoam da palavra de Deus porque não lhes agrada. Mas eu transbordo da ira do Senhor e não posso contê-la. Derrama-a na rua sobre os meninos e sobre os grupos de jovens. De repente, cairão presos marido e mulher, velhos e anciãos, passarão para estranhos suas casas, seus campos e suas mulheres, quando eu estender a mão contra os habitantes do país. Oráculo do Senhor. Porque do primeiro ao último só procuram lucrar. Profetas e sacerdotes se dedicam à fraude. Pretendem curar superficialmente a fratura do meu povo, dizendo: vai bem, muito bem. E não vai bem. Envergonham-se quando cometem abominações? Não se envergonham, nem conhecem o rubor. Pois cairão com os outros caídos. Tropeçarão no dia das contas, disse o Senhor. Assim dizia o Senhor. Parai nos caminhos para olhar. Perguntai pela velha senda. Qual é o bom caminho? Segui-o e encontrareis repouso. Eles responderam: não queremos caminhar. Eu vos dei sentinelas. Atenção ao toque de trombeta. Eles responderam: não nos importa. Pois bem, ouvi, nações. Aprende, assembleia, o que vai acontecer. Escuta, terra. Eu trago contra este povo uma desgraça, resultado de seus planos, porque desprezaram minhas palavras, rejeitaram minha lei. O que me importam o incenso de Sabá e a exótica cana aromática? Vossos holocaustos não me agradam, vossos sacrifícios não me são gratos. Assim diz o Senhor. Eu porei obstáculos diante deste povo, para que tropecem neles. Pais e filhos, vizinhos e amigos acabarão juntos. Assim diz o Senhor. Vede, um exército vem do norte, uma multidão se mobiliza no extremo do mundo. Armados de arcos e dardos, implacáveis e inexoráveis, seus gritos ressoam como o mar. Avançam a cavalo, formados como soldados contra ti, Sião. Ao ouvir sua fama, nos acovardamos.
Ânsias nos atenazam e espasmos de parturiente. Não saias em campo aberto, não vás pelo caminho, pois a espada inimiga semeia o terror ao redor. Capital do meu povo, veste-te de pano de saco e revolve-te no pó. Faze funeral como por um filho único, um luto amargo, porque chega de repente nosso devastador. Eu te nomeio o examinador do meu povo, para que examines e proves sua conduta. Todos são revoltosos e propalam calúnias. Todos são bronze e ferro de má qualidade. O fole sopra, o fogo desprende o chumbo. Em vão funde o fundidor. A escória não se desprende. Prata de refúgio devem ser chamados, porque o Senhor os refuga. O livro do profeta Ezequiel, capítulo 34. Os pastores de Israel. O Senhor me dirigiu a palavra. Filho de Adão, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza dizendo-lhes: Pastores, isto diz o Senhor. Ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis sua gordura e vos vestis com sua lã. Matais as mais gordas e não apacentais as ovelhas. Não fortaleceis as fracas, nem curais as enfermas, nem vendais as feridas. Não recolheis as desgarradas, nem procurais as perdidas, e maltratais brutalmente as fortes. Por não ter pastor, se dispersaram e se tornaram pasto das feras selvagens. Minhas ovelhas se dispersaram e vagaram sem rumo por montes e altas colinas. Minhas ovelhas se dispersaram por toda a terra, sem que ninguém as buscasse seguindo seu rastro. Por isso, pastores, escutai a palavra do Senhor. Juro por minha vida, oráculo do Senhor, minhas ovelhas se tornaram presa. Minhas ovelhas se tornaram pasto das feras selvagens por falta de pastor. Pois meus pastores não cuidavam do meu rebanho. Os pastores apacentavam a si mesmos e não apacentavam meu rebanho. Por isso, pastores, escutai a palavra do Senhor. Isto diz o Senhor. Vou enfrentar os pastores. Reclamarei deles minhas ovelhas. Eu os destituirei de pastores de minhas ovelhas, para que os pastores deixem de apacentar a si mesmos. Livrarei minhas ovelhas de suas fauces, para que não sejam seu manjar. Assim diz o Senhor. Eu, em pessoa, buscarei minhas ovelhas, seguindo seu rastro. Como o pastor segue o rastro de seu rebanho, quando as ovelhas se dispersam, assim eu seguirei o rastro de minhas ovelhas, e as livrarei, tirando-as de todos os lugares por onde se dispersaram, num dia de escuridão e nuvens densas. Eu os tirarei dentre os povos, os congregarei dos países, os trarei da sua terra, os apacentarei nos montes de Israel, nas quebradas e nos povoados do país. Eu os apacentarei em ótimas pastagens. Terão seus prados nos mais altos montes de Israel. Aí deitarão em férteis pastagens e pastarão pastos suculentos nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei minhas ovelhas. Eu mesmo as farei repousar. Oráculo do Senhor. Procurarei as ovelhas perdidas, recolherei as desgarradas. Vendarei as feridas, curarei as doentes, guardarei as gordas e fortes, e as apacentarei como é devido. E a vós, minhas ovelhas, isto diz o Senhor. Vou julgar o pleito de minhas ovelhas, carneiros e bodes. Não vos basta pastar o melhor pasto, e ainda pisais com os cascos o resto do pasto? Nem beber a água clara, e ainda turvais o resto com os cascos? E por isso minhas ovelhas têm de pastar o que pisaram vossos cascos, e têm de beber o que vossos cascos turvaram. Por isso assim lhes diz o Senhor. Eu mesmo julgarei o pleito das reses magras e das gordas. Porque investis de ombros e com os lados e chifrais as fracas, até dispersá-las em debandada, eu salvarei minhas ovelhas, e não voltarão a ser presa. Eu julgarei o pleito de minhas ovelhas. Eu lhes darei um pastor único que as pastoreie, meu servo Davi. Ele as apacentará. Ele será seu pastor. Eu, o Senhor, serei seu Deus, e meu servo Davi, príncipe no meio deles. Eu, o Senhor, o disse. Farei com eles uma aliança de paz. Extirparei da terra os animais ferozes. Acamparão seguros na estepe. Dormirão nos bosques. Eles e minha colina, toda ao redor será uma bênção.
Enviarei chuvas a seu tempo, uma bênção de chuvas. A árvore silvestre dará seu fruto, e a terra dará sua colheita, e eles estarão seguros em seu território. Saberão que eu sou o Senhor, quando eu fizer saltar as cordas de seu jugo e os livrar do poder dos tiranos. Não voltarão a ser despojos das nações, e as feras selvagens não os devorarão. Viverão seguros, sem sobressaltos. Eu lhes darei um plantio famoso. Não haverá mortos de fome no país, nem terão de suportar a caçoada dos povos. E saberão que eu, o Senhor seu Deus, estou com eles, e eles são meu povo, a casa de Israel, oráculo do Senhor. E vós sois minhas ovelhas, ovelhas de meu rebanho, e eu sou o vosso Deus, oráculo do Senhor. Capítulo 35. Contra o Monte Seir. O Senhor me dirigiu a palavra. Filho de Adão, põe-te de frente para o Monte Seir e profetiza assim contra ele. Isto diz o Senhor. Aqui estou contra ti, Monte Seir. Estenderei minha mão contra ti para te tornar deserto desolado. Transformarei tuas cidades em escombros, ficarás desolado e saberás que eu sou o Senhor. Porque movido por um rancor antigo, entregaste os israelitas à espada no dia fatídico, no dia do castigo final. Por isso, juro por minha vida, oráculo do Senhor, em sangue te transformarei, e o sangue te perseguirá. Detestas o sangue? Pois o sangue te perseguirá. Transformarei o Monte Seir em deserto desolado, e extirparei dele aquele que vai e aquele que vem. Encherei de apunhalados tuas colinas e quebradas, e todas as tuas torrentes. Aí jazerão os mortos pela espada. Eu te transformarei em desolação eterna. Tuas cidades não serão habitadas. E sabereis que eu sou o Senhor. Por teres dito, as duas nações serão minhas, e me apoderarei dos dois países, e o Senhor estava aí. Por isso juro por minha vida, oráculo do Senhor, que te tratarei com a mesma ira e com a mesma raiva com que tu os trataste, movida pelo ódio, e farei que me conheças quando eu te julgar. E saberás que eu, o Senhor, escutei os insultos que dizias contra os montes de Israel. Estão desertos, eles os deram a nós para que os devoremos. Vós vos tornastes valentes contra mim com vossas bravatas, e vos fizestes insolentes contra mim com vosso palavrório. E eu estava ouvindo. Isto diz o Senhor. Com gozo de toda a terra eu te transformarei em desolação. Assim como te alegraste ao ficar desolada a herança da casa de Israel, assim farei contigo. Ficarão desolados o monte Seir e todo o território de Edom, e saberão que eu sou o Senhor. O livro de Provérbios, capítulo 14, versículos de 25 a 28. A testemunha veraz salva vidas. O impostor respira mentiras. Respeitar o Senhor é firme confiança que servirá de refúgio aos filhos. Respeitar o Senhor é manancial de vida que afasta dos laços da morte. Povo numeroso é a honra do rei. A falta de gente é a ruína do príncipe. Pai Santíssimo, nós te louvamos e glorificamos. Agradecemos muito a Ti, Senhor, pela Tua palavra e obrigado por esses profetas, Senhor, que acabaram de nos chamar ao arrependimento, nos chamar a pertencer completamente a Ti. Nos ajude a fazer Tua vontade e a voltar-nos completamente para Ti, a pertencer a Ti plenamente e a ser Teus agora e para sempre. Fazemos essa oração por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa, pessoal, que tema incrível das leituras de hoje. Pode ser acidental, mas eu acredito que seja providencial, que Jeremias 6, Ezequiel 34 e Provérbios 14 estejam conectados de maneiras tão incríveis. Por exemplo, vamos começar com Provérbios, porque é o mais rápido, né? Versículo 28 do capítulo 14. O que a gente tem? A gente tem lá: povo numeroso é honra do rei. A falta de gente é ruína do príncipe. E tá falando do papel do rei, do príncipe, né? Daquele que foi confiado um povo para cuidar. E um rei perder seu povo é uma tragédia, é uma grande perda. Mas isso pode acontecer, do Senhor confiar um povo a um rei e ele fazê-lo se perder. E é disso que o capítulo 34 de Ezequiel tá falando.
E nós, como sacerdotes, somos convidados pela igreja a ler e refletir várias vezes ao ano sobre as passagens desse capítulo. Inclusive aparece nas nossas leituras com bastante frequência, né? Sobre os pastores de Israel que não alimentavam as ovelhas, que não cuidavam das ovelhas, que não buscavam as perdidas, que não cuidavam das fracas ou feridas e nem fortaleciam as que eram mais fortes, mas apenas cuidavam de si mesmos. E pessoal, nós temos caminhado juntos nessa jornada por 229 dias já. E, de certa forma, nós meio que nos conhecemos. Eu conheço vocês no sentido de que eu tenho rezado por vocês e alguns de vocês estão sempre comentando, oferecendo suas orações e palavras de encorajamento. Mas vocês me conhecem porque, pô, eu tô aqui, né, falando sobre a palavra do Senhor, sobre a Bíblia. Esse sou eu. E assim, eu me sinto. Cara, eu lembro quando eu lia, quando eu era adolescente, eu lia essas passagens de Ezequiel. E era isso que eu não queria ser. Eu não queria ser um falso pastor, ser o pastor que só se preocupa consigo mesmo e não cuida do povo de Deus, das ovelhas perdidas e das que precisam ser fortalecidas, né? E todo ano, como sacerdotes, lemos Santo Agostinho, especialmente no outono. Lemos Santo Agostinho e ele tem uma reflexão enorme que acredito que dure uma semana e nós vamos dividindo a leitura. E fala sobre os falsos pastores. E Santo Agostinho diz mais ou menos: ok, sacerdotes, vocês aqui na Nova Aliança, é isso que vocês são. Na Nova Aliança, vocês são os pastores do povo. É claro, Jesus é o grande sumo sacerdote, ele é o bom pastor. Mas aqui somos colocados nessa posição. E então ele nos pergunta: vocês estão apenas alimentando a si mesmos? Estão apenas cuidando de si mesmos? Ou estão realmente dando a vida para que as ovelhas possam ter vida? Então essa é a parte da convicção, né, mas tem também a parte da consolação. E a parte da consolação está em Ezequiel capítulo 34, versículo 7, onde diz: por isso, pastores, escutai a palavra do Senhor. Juro por minha vida, oráculo do Senhor, minhas ovelhas se tornaram presa, minhas ovelhas se tornaram pasto das feras selvagens, por falta de pastor. Mas aí depois ele diz no versículo 11: então eu, em pessoa, buscarei minhas ovelhas, seguindo seu rastro. Como o pastor segue o rastro de seu rebanho quando as ovelhas se dispersam, assim eu seguirei o rastro de minhas ovelhas e as livrarei, tirando-as de todos os lugares por onde se dispersaram num dia de escuridão e nuvens densas. E no contexto, né, aqui em Ezequiel, ele está falando sobre o povo de Israel, sobre aquelas pessoas que ainda estão em Jerusalém, aquelas que serão exiladas, e sobre o povo que ainda está na Babilônia. Que essas pessoas estão perdidas e os pastores não estão cuidando delas. Porém, trazendo para os dias de hoje, vemos que o Senhor diz: eu em pessoa buscarei minhas ovelhas. E nós sabemos que Jesus Cristo cumpriu isso. Ele cumpriu essa promessa, especialmente quando ele nos lembra que ele é o bom pastor, que cuida das suas ovelhas. Aliás, ele não só cuida das suas ovelhas, né? O que que ele diz? Ele diz: eu sou o bom pastor, aquele que dá a vida por suas ovelhas. Ah, incrível demais, né? Então, de novo, todos nós que recebemos um papel de autoridade, seja como sacerdote, pai, professor, se alimentarmos apenas a nós mesmos, se vivermos apenas para nós mesmos, né? Se você é um pai, você sabe que não dá para viver apenas para si mesmo. E a mesma coisa com o sacerdote, se você é sacerdote e só vive para si mesmo, as coisas não dão certo. Porém, o Senhor nos dá também essa consolação de que o Senhor diz: mesmo com tudo isso, mesmo em meio a esses pastores que só cuidam de si mesmos, eu em pessoa buscarei minhas ovelhas, eu em pessoa cuidarei delas, eu em pessoa as resgatarei. Isso é muito importante porque, como falamos ontem, essa época de Ezequiel e também na época de Jeremias, como vimos hoje no capítulo 6, é uma época marcada por falsos profetas, falsos pastores, falsos profetas, né? E no capítulo 6 de Jeremias diz que, agora a gente já falou de Ezequiel, né? Que ele acabou de receber a notícia que Jerusalém foi destruída, mas aqui no capítulo 6 de Jeremias, essa destruição ainda vai demorar um tempinho para acontecer. Ela ainda não aconteceu, mas vemos os falsos profetas. E diz lá no versículo 13 do capítulo 6: porque do primeiro ao último só procuram lucrar. Profetas e sacerdotes se dedicam à fraude. E de novo, isso aqui se conecta com o que Ezequiel estava falando sobre os falsos pastores. Tipo, cada um deles, desde o profeta até o sacerdote, se dedicam à fraude. Eles só estavam cuidando de si mesmos. Não estão vivendo como verdadeiros sacerdotes, não estão vivendo como verdadeiros profetas. Eles se dedicam à fraude. E esse é o nível que as coisas chegaram. Normalmente é isso que acontece, né? Os líderes vão e o resto segue. Nós seguimos aqueles em quem confiamos. De novo, quer sejam nossos pais, professores, conselheiros, sacerdotes, todos esses papéis de confiança, até políticos também. Todas essas pessoas que são confiadas com autoridade,
Quando elas caem, é muito difícil do povo ao qual elas foram confiadas não cair junto. E aí no versículo 14, ele diz: "Pretendem curar superficialmente a fratura do meu povo". E o que isso quer dizer? Eu ouvi alguém falando sobre essa parte uma vez e ela disse que era tipo, sabe quando você é criança e aí você rala o joelho e aí sua mãe fala: "Ah, vou dar um beijinho pra sarar". E assim, isso não é ruim, tá? Não tá curando nada, mas é só um machucadinho, então não tem problema. Mas imagina que você tá com uma fratura exposta, e daí alguém chega falando: "Ah, eu vou dar um beijinho pra sarar". É disso que Jeremias está falando aqui. Pretendem curar superficialmente a fratura do meu povo. Basicamente estavam dizendo: "Ó, eu sei que as coisas parecem ruins agora, mas vai ficar tudo bem, tá tranquilo, confia". Diz lá que eles estavam dizendo: "Vai bem, muito bem", quando não ia bem. E é disso que se trata um falso profeta. Alguém que profetiza que não, 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 não. Olha, o Senhor vai nos trazer paz. A gente não fez nada de errado. Não se preocupem. Estamos vivendo em tempos de paz. A paz está chegando. Pode estar difícil agora, mas vai acabar num instante. Vai ficar tudo bem. E isso não é verdade. Dizer vai bem, muito bem, quando as coisas não vão bem. Né, podemos mentir para nós mesmos e podemos mentir uns para os outros, dizendo que as coisas estão bem quando as coisas não estão bem. Mas requer muita coragem para dizer a verdade. Jeremias está chamando todos nós, todos os profetas, todos os sacerdotes, todas as pessoas a não mentir. Nem para nós mesmos e nem uns para os outros. Especialmente se nos encontramos nessa situação em que, tipo, é verdade. Eu tenho mentido para mim mesmo. Eu tenho dito aos outros que está tudo bem, mas a verdade é que não tá. Na verdade, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. E talvez você seja alguém que está passando por isso, e assim, essa é uma grande comunidade de pessoas caminhando pela Bíblia juntas. Talvez você esteja em uma situação em que, tipo, você não mente para as outras pessoas porque você é uma pessoa honesta, mas você tem que parar de mentir para si mesmo dizendo que não precisa de ajuda. Que você precisa de alguém que venha até você e diga: "Ei, deixa eu fazer essa caminhada com você". Permita-se pedir ajuda ao invés de, né, enganar a si mesmo, ou como diz aqui, enganar as pessoas ao seu redor. E só mais uma coisa, ainda aqui nessa parte do capítulo 6, diz lá: "Envergonham-se quando cometem abominações? Não se envergonham, nem conhecem o rubor". E tem algo nisso que, como eu posso dizer? Nos dias de hoje, a vergonha é muito mal vista, porque pensamos logo no que chamamos de vergonha tóxica. E eu já falei disso aqui, né? Que nem toda vergonha é tóxica. Tem a vergonha tóxica, que é a vergonha que nos mantém escondidos e, por consequência, presos na escuridão. É a vergonha que nos impede de entrar na luz da misericórdia de Deus. É a vergonha que nos impede de revelar realmente o nosso coração, nossas feridas, as pessoas ao nosso redor em quem podemos confiar. Essa é a vergonha tóxica. Mas tem um tipo bom de vergonha, que é mais no sentido de: peraí, eu tenho dignidade. O Senhor te criou com dignidade. Inclusive, o Papa São João Paulo II fala sobre a vergonha que surge e é introduzida no mundo no capítulo 3 de Gênesis, né? Que você tem o homem, a mulher, Adão e Eva, que estavam nus, mas não sentiam vergonha, lá no final do capítulo 2. Mas aí eles comem do fruto da árvore, seus olhos são abertos e eles se cobrem. E o Papa São João Paulo II diz que foi aí que teve início, ali foi a introdução da vergonha na humanidade. Mas ele diz que tem um outro tipo de vergonha que também nasceu ali. Que quando eles dizem, peraí, eu preciso me cobrir, tem algo positivo nisso, nessa vergonha, que é que eu tenho algo a cobrir, eu tenho algo a proteger. Então a vergonha tóxica seria, nossa, eu preciso me cobrir porque, pô, isso é vergonhoso. Mas a parte positiva é, existe algo de bom aqui que precisa ser protegido. Eu reconheço que aos olhos de outra pessoa, elas podem querer usar minha vulnerabilidade, querer usar esse momento de fraqueza. Alguém me vê assim, vê essa vulnerabilidade e vai querer usá-la contra mim. Mas tem um ponto positivo quando se trata de vergonha, e isso é o fato de que meu desejo de me encobrir, meu desejo de me esconder, de certa forma indica e revela e afirma o fato de que, sim, há algo aqui a se proteger, que há algo bom em você que vale a pena esconder e manter em segurança. Há algo frágil que não deve ser violado. Então, o que vemos aqui no capítulo 6 de Jeremias é que há pessoas que não têm vergonha. Elas nem conhecem o rubor. E rubor é quando a pessoa fica corada, né? Que ela fica vermelha quando está envergonhada. Elas não conhecem isso. Ou seja, elas esqueceram a bondade de seus corações. Que tipo, mesmo se os seus corações estiverem corrompidos, ainda há algo lá para se proteger, porque pensa, fomos criados para mais do que isso. E imagina o quanto a pessoa precisa estar perdida para se esquecer e simplesmente não sentir nenhuma vergonha.
Imagina o quão perdidos e afastados de Deus precisamos estar para, não importa o quanto nos machuquem, não importa o que fizermos, não sentimos vergonha de nada, porque simplesmente esquecemos da bondade inata e intrínseca que há em nossos corações. E eu sei que, de novo, essa é uma grande comunidade, temos muitas pessoas caminhando juntas aqui conosco que sua dignidade foi ferida, sua dignidade foi violada por outros, sua vulnerabilidade foi explorada por outros. Primeiro, não tenha medo de entrar na luz de Jesus, a luz de Cristo, e se permitir ser visto, conhecido e amado. Segundo, se existem pessoas ao seu redor em que você pode confiar, não tenha medo de entrar na luz da confiança delas e se permitir ser visto, conhecido e amado por essas pessoas em quem você pode confiar. Mas também, mesmo no meio dessa dor, essa dor da vergonha, reconheça que, peraí, a única razão pela qual eu sinto essa dor é porque algo bom em mim foi ferido. Porque o bem ainda habita em você. Ainda há tanto bem em você, e se sentimos essa vergonha e coramos, ou se sofremos, isso é apenas um grande lembrete de que você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você ainda é belo, você ainda é valioso, você ainda é cheio de amor e ainda vale a pena ser amado. Você ainda merece ser amado. Estou rezando por você. Por favor, rezem por mim, porque todos nós precisamos reconhecer isso. Portanto, todos nós precisamos não só do Senhor, mas também uns dos outros. Ai, ai, que bênção do Senhor. Meu nome é Padre Mike e eu mal posso esperar para te ver amanhã. Deus abençoe.